turma, iremos dar continuidade aos estudos da disciplina Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem, na unidade 2, onde iremos trabalhar a aprendizagem e os produtos e processos da aprendizagem. A unidade tem como objetivo específico refletir criticamente acerca dos aspectos que influenciam o processo da aprendizagem e identificar os fatores psicológicos implicados na aprendizagem escolar. Dentro da unidade 2, a gente trabalhará 2 subtópicos: aspectos gerais do processo de ensino-aprendizagem, que a gente vai trabalhar aspectos cognitivo, aspecto físico-motor, aspecto afetivo-emocional, e dentro do outro tópico trabalharemos fatores psicológicos implicados na aprendizagem escolar, fatores internos, atenção e motivação, e fatores externos, que são os métodos. O que é a aprendizagem? Nessa videoaula, iremos dialogar sobre a natureza da aprendizagem. Nela, iremos abordar a concepção materialista da aprendizagem. Esta concepção entende a aprendizagem como processo e, como tal, ele inicia-se em nosso nascimento, podendo ir até a morte. O que queremos dizer é que aprendemos em toda a nossa vida. Para entendermos melhor este processo, faremos alguns questionamentos que tentaremos responder ao longo dessa discussão. O que se aprende, quem aprende, como se aprende e aonde se aprende. O que se aprende? Apesar do sistema tradicional de ensino tentar transmitir apenas conhecimentos teóricos produzidos anteriormente por outros em outras realidades, aprendemos todo o conteúdo vivenciado pelos grupos sociais, ao qual fazemos parte, ao longo da vida. Grupos como turmas de alunos, amigos, famílias, time de futebol, grupos de escoteiro e etc. O que se aprende? Podemos dizer que aprendemos conhecimentos, habilidades, hábitos, valores, atitudes, sentimentos, emoções e etc. Aprendemos praticamente tudo, como andar, comer, tocar violão, andar de bicicleta, amar, odiar, ter medo, cantar, desenhar, ser professor, ser gentil, escovar os dentes e etc. Quem aprende, né? Todos aprendem com todos. Então, facilmente poderíamos responder: o estudante, a criança, o jovem, mas estamos enganados. Não somente o educando aprende, mas o professor, o pai, a criança, o adulto, o pobre, o rico, o preto, o branco, o homem, a mulher, o idoso, o cego e o cadeirante. Ou seja, todos nós aprendemos em diferentes circunstâncias e momentos. Como se aprende? Teóricos como Vygotsky afirmam que a aprendizagem tem uma relação constante com o processo de desenvolvimento do ser humano. Na medida em que se aprende, se desenvolve. Ou seja, é preciso que se aprenda algo para se desenvolver e para evoluir. Aprendemos de diferentes formas: ouvindo, cantando, dançando, brincando, dirigindo, lendo, escrevendo, lentamente, rapidamente, observando e etc. Todo mundo é capaz de aprender, até mesmo os animais, e os que nos diferem deles é que quando aprendemos estamos transformando a natureza, o mundo e ao mesmo tempo nos transformando. Aonde se aprende? Aprendemos de diferentes maneiras, circunstâncias e momentos. Podemos dizer que aprendemos em qualquer lugar, não somente na escola ou na universidade, pois aprendemos inicialmente em casa, na rua, na família, trabalho, igreja, baile, cinema, viagem, teatro. Aprendemos até em uma fila, quando vamos pagar uma conta. E agora iremos trabalhar os produtos e processos da aprendizagem, né? A aprendizagem é um processo que se dá ao longo da vida do sujeito. É um processo social e individual. Social, porque precisamos um dos outros para aprendermos. E individual, porque cada pessoa aprende de forma singular, própria e individual, turma. Os produtos da aprendizagem nada mais são que aspectos pelos quais nós aprendemos simultaneamente.
Na medida em que aprendemos, nos desenvolvemos nos diferentes aspectos, seja eles cognitivos, afetivos, físico, motor e etc. Se conhecermos uma música, nos emocionarmos, aprendemos a tocar e a dançar essa música, desenvolvemos um sentimento por ela, assim como a forma de tocar, cantar e dançar, por exemplo. As considerações das várias teorias de aprendizagem contribuíram para a compreensão de sua definição, a partir de suas características básicas enquanto processo. Seja processo dinâmico, seja processo contínuo, processo global, processo pessoal, processo gradativo e processo cumulativo. Vamos conhecer cada uma delas. O processo dinâmico, a aprendizagem é um processo de absorção passiva. Ela necessita da atividade englobar tanto a atividade daquele que aprende e pode externar, como leituras de textos, resoluções de problemas, pesquisas, trabalhos em oficinas, etc., quanto internas, cognitivas e afetivas. A aprendizagem é um processo que envolve a participação total e global do indivíduo em seus aspectos físicos, motores, cognitivos, afetivos e sociais. Quanto ao processo contínuo, a aprendizagem inicia-se desde as primeiras horas do nascimento de um bebê, quando ele terá que aprender a coordenar os movimentos de sucção, deglutição e respiração para alimentar-se e saciar-se a sua fome. Os problemas de aprendizagem perpetuam-se durante toda a vida do sujeito, através da educação, seja ela familiar, social ou escolar. Para viver, teremos que aprender a resolver os nossos problemas, dos mais simples aos mais complexos. Quanto ao processo global, todo o comportamento humano é global, não somente a aprendizagem, porque envolve todos os aspectos, seja cognitivo, afetivos e motores. Assim, todos os aspectos constitutivos da personalidade entram em atividade no ato de aprender. Quanto ao processo pessoal, a aprendizagem é única para cada indivíduo. Ninguém pode aprender pelo outro. Ela é intransferível e pode ser um processo pessoal aprendizagem e varia na maneira e no ritmo de uma pessoa para outra. Quanto ao processo gradativo, o processo de aprendizagem se dá gradativamente de operações simples para operações mais complexas, em um grau crescente. O caráter gradativo da aprendizagem contribuiu para a formulação e planejamento dos programas escolares e na perspectiva de seriação dos cursos. Quanto ao processo cumulativo, a aprendizagem acontece de forma cumulativa. Uma aprendizagem atual necessita-se de experiências anteriores para que aconteça. Ou seja, a acumulação das experiências leva à organização de novos padrões de comportamento, que são incorporados e adquiridos pelo sujeito. Os produtos da aprendizagem não são encontrados puros no processo de aprendizagem, ou seja, há sempre o predomínio de um sobre o outro, em que se processam simultaneamente. Os produtos da aprendizagem classificam-se em automatismos, que são os motores, os cognitivos e os afetivos. O homem é um organismo que pensa, sente e atua. O indivíduo que aprende pensa sobre o que faz ao aprender. Forma pelo menos uma noção da natureza geral e dos significados deste processo. Ao mesmo tempo, adquire alguns sentimentos referentes à atividade. Sendo assim, os produtos da aprendizagem cognitiva. A aprendizagem cognitiva é aquela em cujo processo predominam os elementos de natureza intelectual, tais como percepção, raciocínio, memória, etc. A esfera cognitiva. Produtos da aprendizagem de automatismo. A aprendizagem de automatismo caracteriza-se pela atividade motora com maior esforço no processo de aprendizagem. Refere-se aos processos motores, aos movimentos aprendidos e ao momento em que o sujeito aprende. Produtos
da aprendizagem apreciativa ou afetiva. A aprendizagem apreciativa compreende atitudes e valores sociais, trazidos por gostos, preferências, simpatias, costumes, crenças, hábitos e ideias de ação, que constituem os princípios mais gerais de conduta humana. São produtos que se referem aos sentimentos e às emoções do sujeito. Como vimos nessa unidade, a aprendizagem é um processo fenômeno e inerente ao ser humano e de grande importância para o professor. A psicologia tem a aprendizagem como objeto de estudo, além da sua importância com outros processos psicológicos, como o desenvolvimento e a formação da personalidade. A concepção materialista dialética da aprendizagem fundamenta-se principalmente nas ideias de Max Weber, quando afirmo que é justamente com a relação do sujeito com o mundo que se dá o processo de aprendizagem, de transformação do sujeito quanto do mundo. Podemos concluir, então, que a aprendizagem é um processo que se dá no decorrer da vida, permitindo-nos adquirir algo novo em qualquer idade. Se formos capazes de fazer algo antes que não faríamos, é porque aprendemos. Queridos alunos, esperamos que tenham aprendido a pensar sobre o processo de aprendizagem e que possam aprofundar nos seus estudos com o material disponível na plataforma da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, fazendo a leitura do material complementar da unidade. Convido aos cursistas que nos acompanhem no estudo da disciplina na próxima unidade 3.